Seja muito bem-vindo, eu me chamo Juliano Oliveira, sou fundador aqui na Docflows e vou conduzir você por essa apresentação, por essa demonstração completa da plataforma. Se você é um empresário que sente que perde conhecimento empresarial sempre que um funcionário vai embora, se você sente que a sua equipe não tem autonomia para trabalhar, por não encontrar as informações, por não ter um local centralizado, né, com as políticas e os processos da empresa, se você sente que demora muito tempo para treinar novos colaboradores, integrá-los na empresa, e esse processo custa muito caro e é muito manual, eu tenho certeza que a plataforma Doclos pode ser uma virada de jogo no teu negócio. De uma maneira muito simples, vamos mostrar como a gente pode resolver tudo isso. Primeiro aqui em documentos, a gente vai documentar e centralizar tudo que é conhecimento da empresa. Todos os processos, as políticas, os guias, os playbooks, tanto de alinhamento cultural, para fazer uma integração eficiente, para alinhar o seu colaborador culturalmente, quanto as coisas mais operacionais possíveis. Como fazer uma ligação no telefone, como atender um cliente, como emitir uma nota fiscal, como emitir um orçamento. Então, tudo aquilo que é operacional, que faz o teu negócio girar, precisa estar documentado para que qualquer pessoa da empresa consiga fazer seguindo um passo a passo. E como que você cria esses documentos, né? Se você já tem arquivos, por exemplo, PDF, algumas coisas já escritas em Word, você consegue trazer aqui para dentro e importar tudo com a ajuda da inteligência artificial. Então basta você arrastar aqui para dentro e você vai fazer com que a IA entenda esse seu material, o contexto desse seu material e transforme isso em um POP para agilizar aí a integração dos seus documentos dentro da plataforma. Você também pode subir vídeos aqui dentro. Então, vamos supor que você faça uma gravação de tela mostrando como utilizar o software de ERP que vocês utilizam na empresa para executar alguma tarefa. Você faz esse vídeo como passo a passo, falando inclusive, né, cada passo que está sendo feito, por que está sendo feito, se for do seu interesse. Você joga aqui dentro e a IA vai poder entender esse vídeo, ela vai conseguir assistir esse vídeo, digamos assim, para diagramar um POP completo aqui dentro. E claro, depois você pode fazer as modificações, alterações, o que você quiser, né, as edições neste documento. Mas isso agiliza muito a sua implementação, né? Você conseguir começar com o pé direito centralizando tudo aqui dentro. Outras formas de você criar, você pode usar um dos mais de 250 modelos que a gente disponibiliza aqui dentro. Então, por exemplo, já temos um modelo de playbook aqui, onde você explica os benefícios e vantagens que você oferece para o teu colaborador. Então aqui você pode ir substituindo, né, aquilo que não faz sentido. Você pode ver que há vários espaços para você substituir aqui. Então é um modelo, né, que pode ser adaptado. Inclusive, também a gente tem aqui, por exemplo, o modelo de boas-vindas à empresa, que é muito utilizado, né? Então, na hora da integração, você já tem um guia aqui contando a história da empresa, contando a missão, os valores, né? O que você espera do teu colaborador, enfim, isso aqui também ajuda muito você a dar o pontapé inicial, principalmente se você não tem nada documentado ainda. Outra forma de você documentar o conhecimento aqui é, claro, usando inteligência artificial para fazer isso do zero. Então você pode ou simplesmente pedir o que você quer criar aqui, ou usar uma sugestão que a própria plataforma já faz aqui, né, de documentos, playbooks, processos, políticas, baseados na indústria onde você atua, né, no seu nicho, nos processos que você já documentou e o que ainda não está documentado, enfim. Você pode usar uma sugestão ou simplesmente pedir aqui para a IA, por exemplo, criar um guia de gestão de contratos e documentos legais. Basta você gerar. Veja que a IA criou aqui, então, um conteúdo bem extenso aqui com vários tópicos sobre exatamente a temática solicitada, né? E você tem todas as ferramentas de edição aqui para personalizar da maneira que você quiser. Então você pode também adicionar vídeos, imagens, deixá-los mais dinâmicos para a tua equipe, GIFs, adicionar arquivos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação de PowerPoint que eu quero anexar aqui dentro, você pode fazer isso. Então você personaliza da maneira que você quiser cada um dos seus documentos de maneira muito fácil, com as melhores ferramentas aqui possíveis. E você tem essa opção muito interessante aqui, que é o notificar, né? O notificar ajuda sempre que você faz uma modificação no documento para que você avise a sua equipe, né, todas aquelas pessoas que têm acesso a esse documento, que você consegue definir exatamente nas permissões, para que elas releiam esse documento, elas revejam esse documento e tenham aí a certeza que estão trabalhando com o que há de mais atualizado referente a esse assunto. Você também pode organizar todos esses materiais aqui em espaços que são como se fossem pastas, né, como se fossem pastas no seu computador. Então você tem todos os setores da empresa, né? Então eu tenho aqui administrativo, financeiro, história e valores. E cada um desses espaços tem as suas próprias permissões de leitores e editores, o que te dá controle total de quem pode acessar cada área da empresa e saber que cada área só vai ter acesso àquilo que realmente é pertinente a ela ver, né? Aqui ao lado você tem sempre esse acesso rápido a cada um das áreas, né? Para que o seu colaborador no dia a dia ele encontre a informação que ele precisa para fazer o trabalho de maneira muito rápida. Ele também pode usar a busca rápida, né? Então, por exemplo, eu quero saber algo sobre melhoria aqui contínua. Eu posso jogar aqui, ou eu posso jogar aqui, por exemplo, vendas, né? E tudo aquilo que é sobre vendas da empresa vai vir aqui de maneira muito fácil para que com um clique eu consiga acessar exatamente aquela informação que eu preciso. E eu também tenho outra coisa muito legal aqui, é como perguntar isso para o assistente de IA. Aqui a gente tem então o DocChat, né, que é um assistente de IA,
que é como se fosse um colega de equipe do seu colaborador. Ele está sempre disposto aqui, sempre pronto para responder as dúvidas sobre tudo aquilo que está documentado, sobre todo o conhecimento da empresa, né? Então, desde as coisas mais simples, mais banais aqui, até coisas operacionais, dúvidas que o seu colaborador pode ter, coisas que são mais contextuais, não são tão determinísticas, né? E o mais legal aqui é que a IA sempre vai se basear em fontes relevantes aí para que o seu colaborador também, com um clique, possa acessar esse conhecimento completo, né? Então, isso aqui é muito importante também para ajudar o teu colaborador a encontrar a informação que ele precisa, sempre na hora que ele precisa. Segundo ponto aqui, né, é que a gente pode adicionar todas as pessoas aqui dentro. Cada um vai ter o seu próprio perfil para que consiga ter acesso somente àquilo que você determinar para cada pessoa. Depois de ter tudo centralizado e documentado, o segundo passo é a gente organizar as trilhas de treinamento e começar a treinar as pessoas em cima dos processos. Automatizar todo esse processo de treinamento. Como é que a gente faz isso? Usando quizzes, usando trilhas. Quizzes são testes que você pode aplicar sobre os processos da empresa. Então, por exemplo, em novo quiz, eu posso criar um quiz exatamente sobre o novo documento que eu acabei de criar, que é o Guia de Gestão de Contratos Legais. Inclusive, se eu quiser, eu posso mesclar esse conteúdo com outros conteúdos aqui. Eu determino o número de questões que eu desejo, o número de alternativas por questão, e eu posso pedir para que a IA gere também um quiz baseado nesse conteúdo. Qual que é o objetivo, né? O objetivo é treinamento. Você pode atribuir a leitura de um documento para um colaborador, e na sequência dessa leitura, você pode pedir para que ele responda esse quiz, né? E aí você vai saber exatamente se aquele conhecimento foi absorvido, se aquele treinamento de fato foi efetivo ou não, e você pode acompanhar o resultado de todo esse treinamento no seu analítico posteriormente. Então veja aqui que a IA já criou, né, um quiz baseado naquele playbook, naquele guia. Você pode só criar para edição aqui para personalizar e já poder aplicar no seu colaborador. E aí você pode atribuir isso aqui, né, tanto um documento quanto um quiz e uma trilha, você pode atribuir diretamente para as pessoas da equipe ou para grupos da equipe. Quando você atribui, elas irão aparecer lá na tela principal do seu colaborador. Então aqui ele vai ter tudo aquilo que você atribuiu para ele como treinamento, como leitura, como verificação, né? E com um clique ele vai poder acessar aquilo que ele deve concluir, né? Ele vai poder também assinar documentos. Então, se você tem algum documento que você necessita de uma conformidade jurídica, né? Então, por exemplo, eu tenho um termo aqui de regras da empresa que no final da leitura eu quero que o meu colaborador ele assine para concluir. Então você pode exigir que o seu colaborador assine no final da leitura. Isso aqui no final vai gerar um PDF com a assinatura, né, com a validade jurídica ali desse termo, com todo esse termo como se fosse um contrato mesmo, com a assinatura do teu colaborador no final, para que você tenha essa conformidade jurídica, possa arquivar esse documento e também você vai receber uma cópia por e-mail assim que o seu colaborador fizer a assinatura de um documento. E para finalizar o treinamento a gente tem as trilhas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma trilha de vendas. O que é a trilha de vendas? É uma maneira de eu cadenciar o treinamento de um novo vendedor quando ele entra na empresa. Então, sempre que um vendedor entra na empresa, eu quero que ele leia o perfil do cliente ideal. Um dia passado eu quero que ele receba, né, para leitura, para treinamento, o processo de qualificação de leads, depois o guia de prospecção ativa, depois eu aplico um quiz de técnicas de venda. Então eu cadencio exatamente como eu quero que esse treinamento aconteça, com a ordem, com o tempo de intervalo, caso eu deseje, né, entre cada conteúdo. E dessa maneira você consegue automatizar esse treinamento. Por exemplo, né, aqui eu tenho um gatilho que sempre que eu adicionar alguém ao grupo de vendedores internos, automaticamente ele vai receber essa trilha. Então, contratei um colaborador novo, coloquei ele no grupo de vendedores internos, o treinamento acontece em piloto automático. Ele vai receber os avisos por e-mail, ele vai ter um acesso aqui dentro onde ele vai receber todo esse treinamento e com isso a gente consegue reduzir em até 80% o tempo gasto aí com integração de colaboradores, com o teu funcionário ficando pronto para trabalhar 100% produtivo em muito menos tempo. Você pode emitir também certificados de conclusão, né? Então, no final de uma trilha, você pode emitir aí um certificado para gratificar o teu colaborador, né, e gamificar a experiência também. Você pode também criar um guia, uma trilha, né, para o onboarding, né, integração. Não precisa ser somente para funções específicas, né, uma trilha de vendedor, uma trilha de atendente. Você pode criar uma trilha geral de onboarding. Então, sempre que você adiciona uma pessoa na empresa, você quer que ela conheça as políticas da empresa, o horário de trabalho, a missão e visão. Então, tudo isso você vai documentar e cadenciar aqui dentro em forma de trilha para aplicar esse treinamento lá na tela inicial do teu colaborador. E claro, você pode ter todo o controle dos treinamentos aqui e ver o que cada um já concluiu, o que não concluiu, o que já foi assinado ou não. Você pode ver exatamente as pontuações que cada colaborador tirou, né, nos quizzes que respondeu. Então você tem uma visão muito analítica de como esse conhecimento, como esses treinamentos estão acontecendo aqui dentro da empresa. Dessa maneira, com essas simples funcionalidades que eu te mostrei, você consegue centralizar todo o conhecimento da empresa, para de perder conhecimento, para de perder informações e depender de funcionários-chave, né? Você cria uma autonomia muito maior. Então a gente costuma dizer que a plataforma do Oculus transforma conhecimento individual em conhecimento empresarial. Porque, afinal de contas, se o conhecimento está só na cabeça das pessoas, ele está muito
vago, né? Então você precisa colocar tudo isso no papel ou na nuvem, digamos hoje, para que mesmo o colaborador entrando hoje na sua empresa, ele já tenha total autonomia para fazer o trabalho dele, para que você possa escalar a sua empresa, né, contratar mais pessoas, ou às vezes você atua também no mercado que tem muita rotatividade, então você precisa estar capacitando as pessoas muito constantemente, então você tem um hub centralizado com todas as informações, onde o teu colaborador facilmente encontra a informação que ele precisa, na hora que ele precisa para fazer o trabalho, isso ajuda muito, inclusive porque em média, um funcionário perde até 1,8 horas, quase 2 horas por dia, buscando informação, né? Procurando, levantando da cadeira, indo até o colega, ou indo até o chefe, ou tentando vasculhar na internet, ou tentando achar nas pastas da empresa, na intranet, que muitas vezes está desorganizado, está um caos. Então, se você economiza isso, você está reduzindo aí um gasto de 60 dias úteis por ano do teu colaborador. Só por, ao invés dele gastar meia hora, uma hora, duas por dia procurando informação, ele ter aqui ao alcance de um clique, em 2, 3 minutos, ele encontrar exatamente aquilo que ele precisa. Se você é um empresário que se identificou com os problemas aqui hoje e quer resolvê-los de uma vez por todas, crie sua conta ainda hoje ou entre em contato com o nosso time para implementar Docflows na sua realidade, na sua empresa, ainda hoje. Obrigado pelo seu tempo, nos vemos em breve.